Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aí pelo CMSP, Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de matemática. Esse é o meu sinal. Para quem não está vendo meu sinal, eu estou afofando minha barba com as duas mãos, porque eu tenho uma barba comprida aí de uns 5, 6 dedos. Ela é grisalha. Tenho os cabelos pretos, grisalhos também. Estou usando óculos. A armação do meu óculos é marrom. Eu tenho 2 piercings no nariz. Eu tenho piercings e brincos nas 2 orelhas. Eu estou usando uma camisa azul. Ela é toda azul, só que ela tá parecendo uma malha quadriculada, né? Ela tem um fundo azul escuro com umas listas aí verdes, né? Formando aí uma malha quadriculada na minha camisa. Bem propício para a aula de matemática. Tô de calça preta, sapato marrom. Na minha frente eu tenho um púlpito. Esse púlpito, ele é um cilindro. Ele vem na altura da minha cintura. Eu que tenho 1,78 m, né? Então o púlpito está na altura da minha cintura. É um cilindro, ele tem aí uma base circular. A gente trabalhou um pouquinho sobre isso, né? Na semana passada falando sobre o cilindro, o volume, a capacidade. Então é exatamente esse formato que esse púlpito tem. É muito legal, né? Porque a gente já começa a ver as formas que a gente trabalhou. Então a gente aprendeu a calcular o volume, a capacidade. A gente fez teste com a água dentro de um sólido também, né? Muito bacana. Então, atrás de mim nós temos uma lousa digital onde eu vou escrever aqui bastante. Em cima desse púlpito está meu celular, minha caneta e o trackball que eu uso para trocar as telas aí para vocês verem a matéria que vai ser passada hoje. Olha só, fiz a minha autodescrição, fiz a audiodescrição do ambiente também, para quem não pode me ver. Para quem não pode me ouvir, eu estou muito bem assessorado hoje pelo Sidney. Muito obrigado por participar dessa aula, a gente vai dar aula junto hoje. Super bacana, daqui a pouco vem a Elisângela também para nos ajudar nessa aula aí. Beleza? E aí, já acordou? Já lavou o rosto? Tomou um cafezinho? Tá tudo bem aí? Olha só, já quero mandar um bom dia pro Pablo Luiz, da escola Matilde Macedo Soares. Manda o nome da cidade aqui, Pablo, para eu saber de onde que você é e o nome do seu professor também. Vai ser super bacana aí poder falar aí o nome dos seus colegas, da sua escola, da sua cidade também. Tá certo? Olha na tela o nome da nossa aula de hoje. Olha lá. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. O que isso significa, né? Significa que a gente vai trabalhar com uma relação entre grandezas, mas eu vou explicar para vocês o que é a grandeza. Fica tranquilão que vai dar tudo certo, tá bom? De olho na tela ainda, olha as nossas habilidades. Trabalharemos com 2 habilidades do 8º ano. Habilidade 12, EF08MA12. Identificar a natureza da variação de 2 grandezas. Diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. Objeto de conhecimento. Variação de grandezas, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Habilidade 13. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. O objeto de conhecimento, variação de grandezas, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Eu estou acompanhando hoje, gente, o caderno do currículo em ação, que você deve ter aí também, com certeza, né? Então, os exercícios estão seguindo aí o padrão do caderno do aluno do currículo em ação. Então, os exercícios são muito parecidos, né? A gente vai fazer mais a identificação dessas grandezas, saber quando elas são diretamente proporcionais, quando elas são inversamente proporcionais e quando não tem proporcionalidade também. Mas antes de mais nada, olha na tela aí, ó. O que é uma grandeza? A gente está falando que proporcionalidade é a relação entre 2 grandezas. Mas o que é uma grandeza, né? Na matemática, pessoal, a gente fala que grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido, né? É tudo aquilo que pode ser contado ou medido. É uma grandeza. Por exemplo, dinheiro é uma grandeza. Eu posso contar dinheiro.
Pão é grandeza? Se eu estiver contando a quantidade de pães ou a massa desse pão, o peso desse pão, é uma grandeza. Parafusos são grandezas? Eu posso contar parafusos, então elas são grandezas também. Isso vai depender aí do contexto, né? Se tiver inserido no problema a contagem, quantidade de parafusos, vai ser uma grandeza também. O tempo é uma grandeza, a velocidade é uma grandeza, né? A idade é uma grandeza. Quer ver um exemplo de algo que não é uma grandeza? Se tudo aquilo que pode ser contado ou medido é uma grandeza, então, gente, a minha beleza não é uma grandeza, porque não dá para ser medida. Porque eu sou muito lindo. E vocês também. Não, brincadeira. Então, olha só, gente. Tudo que pode... Não é brincadeira, não. Eu acho que eu sou lindo mesmo. Mas tudo bem. Olha só. Tudo aquilo que você puder contar dentro dos problemas. E aí eu vou dar uma dica para vocês, ó. Mas antes vai subir mais uma frasezinha, ó. Não importa o seu tamanho. Ah, então se não importa o tamanho, mesmo que tenha um valor gigantesco e infinito, é grandeza. Ah, Sidney, então eu errei. A minha beleza é uma grandeza também, né? Não tem um número aí que expresse, mas dá para ser medido, tá? Brincadeiras à parte, gente, é muito fácil de identificar dentro de um problema o que é uma grandeza. Quando você está lendo um texto matemático e tem um número, aparece um valor numérico, normalmente, eu vou dizer para vocês aí, na grande maioria arrasadora das vezes, depois desse número vai vir o nome da grandeza. Quer ver um exemplo? Fui à padaria e comprei 5 pães. Nessa frase não tem o 5? Depois do número 5 vem a palavra pães, não é? Dentro dessa frase, pães é a grandeza. Viu como é fácil? Olha que legal. Deixa eu ver. O São Paulo fez 7 gols em cima do Santos, né? Exemplo, tá? É uma situação hipotética. 7 gols em cima do Santos. Viu? 7. Depois do 7 vem o que palavra? Gols. Então, nesse caso, a grandeza dentro dessa frase são os gols. Viu como é fácil? Muito fácil, né? Agora, que horas são? São 7 horas. Olha lá, o número 7 vem a palavra horas depois. Então, horas é uma grandeza. Olha que fácil. Então, dentro de um problema, fica muito fácil identificar o que é grandeza, o que não é grandeza. Beleza? Muito fácil, muito fácil mesmo. Quero mandar aí um bom dia pro Flávio, acho que é Flávio Alessandro. Bom dia para vocês. O Pablo, ele é aqui de São Paulo mesmo. Olha só, um grande abraço para toda a galera aqui de São Paulo capital e também a interior, né, Grande São Paulo, que está nos acompanhando também pelo Centro de Mídias. Vamos lá. Agora que a gente sabe o que é grandeza, vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de proporcionalidade, tá? Eu vou falar de proporcionalidade, pessoal, em relação, né, à relação, olha só que coisa louca, né? Eu vou falar levando em consideração a relação entre grandezas, tá bom? Porque a gente sabe, os professores que estão nos acompanhando, eles sabem que uma proporcionalidade, quando a gente faz uma representação, né, através de uma igualdade, de uma equação, uma proporção é a comparação entre duas razões, né? Entre duas divisões, tá bom? Mas o que eu estou falando aqui é em relação ao comparativo, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ok? Então, de olho na tela, olha lá. As grandezas, elas podem se relacionar, certo? Já vou explicar isso para vocês. Quando essas relações são reguladas por apenas multiplicação ou divisão, chamamos de proporcionalidade. Complicado? Será que é complicado? Ó, vamos ler de novo. Ó. Quando essas relações são reguladas por apenas multiplicação ou divisão, chamamos de proporcionalidade. Isso na relação entre grandezas, tá bom? Vou explicar. Vamos lá. O que você acha? Lendo o texto, ó. Um estacionamento cobra R$3 a cada 1 hora em que o veículo fica guardado. Então, se ele fica lá 1 hora, vai ser cobrado R$3 dele. Se dobrarmos, né? Ai, enrolei a língua aqui. Se dobrarmos a quantidade de horas, ou seja, se o carro, em vez de ficar 1 hora, ficar 2, o que vai acontecer com o valor a ser pago? Ó, então o estacionamento cobra R$3 por cada horinha que ele fica lá. Se ele ficar 2 horas, o que vai acontecer? A galera do chat aqui pode até trocar uma ideia aqui e responder isso daí. Mas, ó, eu vou escrever aqui na lousa, eu acho que escrevendo fica muito prático. Ó. Eu vou escrever
Vou colocar uma tabelinha e vou colocar aqui, ó, horas. E na outra coluna eu vou colocar o valor em reais, tá? Então, ó, 1 hora dá R$3. E se eu colocar aqui 2 horas, quanto que eu vou pagar? Né? Em 1 hora eu pago R$3. 2 horas eu pago quanto? Ora, se eu dobrei aqui, ó, multipliquei por 2, de 1 para 2, daqui para cá eu também vou multiplicar por 2. E aí o Pablo já respondeu, o Flávio também respondeu, só para falar para vocês que nós estamos ao vivo aí, que legal, né? É isso mesmo, ó, Pablo, o Flávio e o Alessandro responderam aqui, que vai pagar R$6. É disso que se trata a proporcionalidade direta, tá? Olha só, se eu colocar aqui, por exemplo, 3 horas, do 1 para o 3, eu não multipliquei por 3? Então, do 3, eu vou multiplicar por 3 também. Então, ele vai pagar R$9. Olha aí que legal, tá vendo? Então, o mesmo valor que eu multiplico um lado, eu multiplico o outro lado também, tá? Então você percebe que quando um lado aumenta, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Você perceba que nesse caso aí do estacionamento, as duas grandezas aí mencionadas é o tempo, né? Olha lá, cobra 3. 3 o quê? Na leitura, R$3. Né? A cada uma o quê? Hora, tá? Então, dinheiro e hora são as grandezas e elas estão relacionadas. Se o tempo aumenta, o dinheiro, o preço a ser pago aumenta também. Se eu dobro o tempo, eu dobro o preço a ser pago. Se eu triplico o tempo, eu triplico o valor a ser pago. E se eu reduzir a metade o tempo, né, pegar o tempo e dividir por 2, o valor a ser pago vai ser dividido por 2 também. Ou seja, perceba que a relação entre essas duas grandezas, elas estão baseadas somente na multiplicação e na divisão. Percebeu o que eu quis dizer? Então aí eu tenho duas grandezas e elas têm uma relação. Quando você vai comprar pão na padaria, o valor que você vai pagar no caixa está dependendo da quantidade de pães, não é? E se eu comprar 6 pães, eu vou gastar R$3. Se eu comprar 12 pães, eu vou gastar R$6. E aí se eu vou dobrando a quantidade de pães, eu vou dobrando a quantidade de dinheiro. Se ao invés de comprar 6 pães, eu comprar 3 pães, em vez de pagar R$3, eu vou pagar R$1,50. Eu reduzo a metade a quantidade de pães, eu reduzo a metade o valor a ser pago também. Então eu percebo que estão relacionadas as duas coisas aí, tá certo? Muito bem, vamos lá. Próximo exemplo que nós temos. Deixa eu só apagar essa lousa que vai aparecer aqui, ó, uma explicaçãozinha, né? Olha só, se dobrarmos o tempo de permanência do carro, o valor a ser pago para o estacionamento também vai dobrar, certo? E aí, olha só, quanto mais e quanto menos. Quando eu tenho essa relação, nós chamamos de diretamente proporcional. Quanto mais, quanto menos. Muito bom, muito fácil, né? Vamos lá. Próximo exemplo. Olha que legal. 2 pintores pintam uma casa em 6 dias. 2 o quê? 2 pintores. Pintores é a grandeza. Coloquei aqui, ó, pintores. Tá? Uma casa. Ó, tem esse o casa aqui também é uma grandeza. Só que como eu não vou relacionar, eu não vou mudar a quantidade de casas, eu não vou mexer com essa grandeza agora, porque vai continuar sendo uma, né? 6 o quê? 6 dias. Pintores e dias, ó. Perceba que não vai aumentar a quantidade de casas, por isso que eu não vou levar em consideração, mas casa também é uma grandeza aí. O que acontecerá com o tempo de execução do trabalho? Ou seja, o que vai acontecer com o tempo de pintura dessa casa se dobrarmos a quantidade de pintores? Então, ó, 2 pintores, 6 dias. Se eu dobrar a quantidade de pintores, vai para 4 pintores. Quantos dias vai levar para pintar essa casa? Se eu dobrei a quantidade de pessoas, o que vai acontecer com o tempo para a pintura? Se eu tenho mais gente trabalhando, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo?
né? Olha só, o Flávio respondeu aqui, né? Ele se enganou, mas não tem problema não, Flávio, pensa comigo. Você tem mais gente trabalhando, você vai levar mais tempo ou menos tempo? Né? Por que a sua mãe sempre pede para vocês ajudarem a limpar a casa? Para ela levar menos tempo, porque ela também precisa sentar, ela também precisa ler, ela também precisa ver TV, porque faz parte da vida, né? A vida não é só limpar a casa, então ajuda a mãe de vocês aí em casa aí, porque quanto mais gente limpando, menos tempo para limpar. E aí ela vai ter aquele ócio bacana para curtir vocês, curtir a família, curtir um livro, fazer um lazer também, tá? A vida é isso. Muito bem. Olha só, agora o Flávio acertou. Muito bem. Flávio, se trata disso. É sobre isso. É sobre se enganar, mas entender o porquê se enganou. E você mandou muito bem. Você colocou aqui, ó, menos tempo. E é isso mesmo, né? Mais gente, menos tempo. Então, se eu dobrei a quantidade de pessoas, o tempo vai se reduzir à metade, né? Não, Elisângela? Seja bem-vinda a essa aula. Obrigado, viu? É isso aí. Olha só, e ele colocou, né? O Flávio e o Pablo Luiz também colocaram aqui. Olha só, eu dobrei o tempo. Veja, eu multipliquei. Daqui para cá, eu vou dividir. Dividir por quanto? Dividir por 2. Esse valor 2 aqui, ó, ele vai ser fixo. O que vai mudar para a gente vai ser a operação, né? Então aqui, ó, o tempo vai ser 3 dias. Muito legal, né? Muito, muito, muito bom, né? Ó, se eu dobrar mais uma vez e colocar 8 pintores, em vez de levar 3 dias, eu vou levar 1 dia e meio, tá? É óbvio, gente, óbvio que é na teoria, né? Eu tô levando em consideração que todos os pintores vão trabalhar com o mesmo ânimo o tempo todo, esse ânimo não vai cair, tá certo? Vamos pensar aí, teoricamente, que eles trabalham como máquinas. A gente sabe que no real não é mais ou menos isso que acontece, né? Tá? Quanto mais gente, acaba conversando um pouquinho mais também, dependendo das pessoas, e acaba não dando exato valor aí. Mas quanto mais gente, menos tempo. Isso aí é fato. Beleza? Muito bom. Olha só, vou apagar aqui, porque vai subir, né, uma explicaçãozinha. Ó. Subiu, ó, escrito em vermelho. Se dobrarmos a quantidade de pintores, o tempo de execução vai ser reduzido à metade. Olha lá. Dobramos, cadê? Dobramos, foi a metade. Então perceba que os dois aí, ó, são opostos, né? Eu dobro um lado, eu reduzo a metade o outro. Como são operações opostas, a gente chama isso aí de quê? Olha o que vai aparecer aí, ó. Quanto mais menos e quanto menos mais, né? A gente chama isso de inversamente proporcional, tá? Inversamente proporcional, porque um lado aumenta, o outro lado diminui. Olha que bacana, né? Tá fácil, né, gente? Tá muito fácil, muito fácil. Agora, o último exemplo, ó, já tá aparecendo pra gente o QR Code para analisarmos a aula aí, ó. Analisa mesmo aí, confere, avalia, fala se gostou, fala se não gostou, pra gente melhorar cada vez mais pra vocês, tá? Se eu tô falando muito rápido, se eu estiver falando muito rápido, escreve lá, professor, o senhor tá falando muito rápido, fala mais devagar, né? Porque a gente quer saber mesmo, quero melhorar pra vocês, tá bom? Olha só, o último exemplozinho pra gente ir pra nossa interação, já fazendo exercícios, ó, na tela para vocês. Mas há casos que não há proporcionalidade na relação entre duas grandezas. Olha aí. Vamos pensar. Compras pela internet. O valor a ser pago nem sempre dobrará se dobrarmos a quantidade de produtos, pois ainda há a adição do frete. Olha! Então imagina que você compre camisetas, vou escrever bem rapidão, camisetas, e aí, ó, tem o valor a ser pago. Cada camiseta custa R$50. E o frete para mandar para minha casa é R$15, tá? E aí eu compro 2 camisetas, dá R$100 mais o frete, dá 115. Ó, aqui dentro tá o frete, tá vendo? Se eu comprar 4 camisetas, não vai dar 230. 4 vezes 50 dá 200. Com mais os 15, dá 215. Então perceba que a quantidade de camisetas e o valor final não é proporcional, porque a gente tem uma adição aí no meio também.
Lembra que eu falei para vocês, né? Que é proporcionalidade quando a relação é regida somente por multiplicação e divisão. Nesse caso, nós temos aí uma multiplicação e tem a adição também do frete. Então essa questão da adição já quebra a ideia da proporcionalidade. Deu para entender? Tranquilo, né? Muito bom, muito bom. Gente, ó, daqui a pouquinho a gente volta para nossa interação. Fica aí, tá? É VaptVupt, rapidinho a gente volta aí, tá certo? Um cheiro para todos vocês. Até daqui a pouco.